no meu entender e no meu coração, que a Cassie entrou nesse relacionamento porque viu o Sean como a vantagem que ele era e representava na época. Olá pessoal, bem-vindos a esse canal. Eu sou Gustavo Negreiro, seu psicanalista favorito, e hoje estamos em mais uma atração do 24 Horas na Mídia, na saga investigativa que eu tenho feito do Sean Combs. Então eu preciso fazer uma breve recapitulação para quem caiu de paraquedas nesse vídeo. Eu tenho feito a cobertura do julgamento do Sean nessa última semana, vou continuar fazendo na próxima. Eu tenho dividido os episódios em audiências, a audiência da manhã e a audiência da tarde. Então, de forma integral, esses episódios têm sido liberados aqui no meu canal e você pode conferir através da playlist Sean Combs, está em ordem cronológica de baixo para cima. E antecedendo o julgamento, eu já vinha cobrindo o Sean em diversos episódios desde o ano passado, em que eu fiz várias outras investigações, trazendo as alegações ainda piores que estão sendo levantadas no julgamento, que para quem conhece a fundo essa história sabe que o buraco é 300 mil fundos abaixo. Então eu tenho divulgado constantemente o episódio da Wayfarer, que estava vendendo os menores desaparecidos como se fossem armários no site. Essa investigação não levou a lugar algum e os registros foram quase destruídos da internet. Conseguimos armazenar alguns prints, então se você quiser, você também encontra aqui no primeiro link, caso Wayfarer. E eu havia prometido na cobertura do julgamento que eu faria uma análise da Cassie ao final do seu depoimento. E então eu resolvi fazer esse episódio exclusivamente para esse fim, onde eu vou fazer uma breve recapitulação sinótica sobre a história dela e seus principais pontos de alegação, e então eu vou entrar na minha análise. Lembrando que o que eu falar aqui é a minha opinião, é a perspectiva que eu tenho do ponto de vista pessoal e profissional, e se você tem uma opinião diferente, vai discordar de mim, tudo bem. Mas eu falo aqui do meu ângulo e de alguém que tem experiência já de muitos anos com vítimas de violência doméstica e principalmente vítimas de violação e por aí vai. Então vou dar início nesse episódio agora. Desde cedo, a Cassie Ventura já parecia destinada a algum tipo de estrelato. Seu single de estreia, Me You, estourou quando ela tinha apenas 19 anos, e nessa época ela já era uma modelo de sucesso há anos. Aos 15 anos assinou um contrato com a famosa agência de modelos Wilhelmina. No ano seguinte já desfilava nas passarelas da Semana de Moda de Nova York. Me You alcançou a terceira posição na parada da Billboard Hot 100 e se tornaria um dos maiores singles de 2006. Essa música e seu primeiro álbum foram lançados pela Bad Boy Records, gravadora do Sean. Um especialista contou que a música ficou parada na Billboard por 27 semanas, o que é difícil de fazer se você é apenas uma febre passageira. O especialista disse: você poderia ficar lá por algumas semanas, 2, 3, mas se você fica lá por 27 semanas, então significa que a música está crescendo e as pessoas estão tocando em diferentes lugares do país. A Bad Boy Records não só estava fazendo uma campanha significativa de divulgação nas rádios para promovê-la, como as pessoas realmente queriam ouvir o que mais ela tinha a dizer e o que mais ela tinha para cantar, porque a Cassie parecia divertida. A Cassie era uma novata, mas o seu contrato com a Bad Boy foi surpreendente. Ela assinou um contrato de 10 álbuns, um acordo espetacularmente longo em meados dos anos 2000, mais longo do que os assinados por artistas como Rihanna e Britney Spears. Crossley Cooker, especialista da área, ressaltou que um contrato dessa duração significa que a Cassie ficaria presa ao Sean artística, profissional e financeiramente por muitos anos. A Bad Boy era famosa por ser controladora em seus contratos com artistas. Outros artistas da gravadora concordaram com termos semelhantes, talvez devido à reputação do Sean como um fazedor de reis. A Cassie nunca conseguiu nada próximo do sucesso de Me You. Um segundo single chamado Long Way to Go chegou ao número 97 na Hot e desapareceu depois de apenas algumas semanas. Foi sua última música a alcançar qualquer tipo de popularidade no mainstream. Essa semana, a Cassie testemunhou que o Sean começou a violar fisicamente, intimamente e emocionalmente dela em 2007, mais ou menos na mesma época em que os dois começaram a namorar. Essa violação esteve no centro do seu depoimento no julgamento. Ela contou que durante seu relacionamento de 11 anos com o Sean, ela gravou centenas de faixas sob sua direção. Faixas que nunca foram lançadas. A Cassie respondeu
a perguntas e mais perguntas da acusação sobre as violações físicas e íntimas, os freak-offs, como encontros íntimos e às vezes semanais, nos quais acompanhantes masculinos, muitas vezes pagos pelo Sean, se envolviam com ela enquanto ele observava e se autossatisfazia. Ela disse que em outras ocasiões observava o Sean se envolvendo intimamente com mulheres. Ela testemunhou que as aparições estranhas a faziam sentir-se nojenta e humilhada, além de causarem nervosismo e confusão. Com o tempo, isso virou um trabalho para ela, acrescentando que os encontros tomaram uma grande parte da sua vida. E ela disse que os surtos podiam durar dias e que às vezes ela ficava exausta e desidratada depois, precisando de dias para se recuperar. Ficava tão dopada durante as festas, o que coloca em dúvida sua capacidade de consentir. Os advogados do Didi questionaram a Cassie sobre várias mensagens de texto que eles trocaram durante o relacionamento, com a defesa tentando convencer os jurados de que a participação dela nas surpresas foi consensual. Em uma mensagem de texto para o Sean, ela escreveu: "Sinto muito sua falta e voaria para onde você precisasse de mim sempre que precisasse." A Cassie escreveu essa mensagem em 2008. Em outra mensagem de 2009, ela disse: "Estou sempre pronta para surtar." Em outra mensagem do mesmo ano, ela disse: "Quando a gente surtava", se referindo aos freak, "estávamos tão apaixonados. Não havia perguntas, parecia certo, como se literalmente fizesse sentido para o próximo passo na nossa vida física juntos. Fico nervosa achando que estou me tornando apenas a namorada com quem você realiza suas fantasias e pronto." A defesa também tentou retratar a Cassie como alguém que apenas buscava um pagamento. A Cassie também testemunhou sobre ter começado a escrever um livro sobre suas experiências com o Sean e em seguida ter pedido ao Sean 30 milhões para comprar os direitos de sua história. E ela disse: "Eu queria ser compensada pelo tempo da minha dor." Ela testemunhou que não recebeu nenhum dinheiro na época, então entrou com uma ação judicial contra ele em novembro de 2023 e ele concordou em pagar 20 milhões sem admitir qualquer irregularidade. Como todos perceberam, e eu acredito que todos racionais, sabemos que o Sean ele é completamente culpado de absolutamente tudo que está sendo acusado. Não apenas o que está sendo referido no julgamento, como também o que não vai chegar, infelizmente, nas vias jurídicas, como as centenas e centenas de alegações envolvendo rituais que não foram alardeadas apenas por uma pessoa, mas por várias outras. Alguns depoimentos eu trouxe aqui no canal de pessoas diferentes, de épocas diferentes, inclusive a Ali Carter, que fez várias alegações gravíssimas contra o Sean há mais de 3 anos atrás, muito antes das alegações contra ele explodirem como explodiu, né? Principalmente quando o caso viralizou de vez em outubro do ano passado. Eu acredito que a Cassie, por já estar inserida em uma carreira de modelo, possivelmente foi submetida a muitas coisas e se submeteu a muitas coisas. Não é de hoje que eu ouço falar, inclusive uma vez eu já cheguei a pensar em produzir, eu até guardei o material, uma peça investigativa sobre os shows de horrores envolvendo a Victoria's Secret, mas eu nunca produzi. Só que eu sempre ouvi falar e pude ver de perto algumas histórias de como o mundo da modelagem é extremamente promíscuo e a moeda de troca é o próprio corpo. Então, possivelmente, a Cassie já tinha experienciado esse tipo de contato antes de esbarrar no Sean, o que explicaria como foi tão fácil para ela cair nos arames farpados dele tão facilmente, tão rapidamente e tão visível para quem estava tão próximo a ele. O que nesse caso nós descrevemos como fatores protetivos, que nessa circunstância específica, se tratando dela, ela não tinha nenhum. O fator protetivo é um componente do qual uma bagagem bem favorável vai ser eficiente para impedir, entre outras coisas, que eu desenvolva comportamentos de risco. E aí, nesse caso, uma boa educação, e aí quando eu falo uma boa educação, não é apenas financeira, acadêmica, mas também de valores morais, cuidado, proteção dos meus pais, uma parentalização segura, vai construir internamente dentro de mim regras, limites, solidificando princípios, para que o sujeito perceba em qual situação ele está, até que ponto ele pode ir mais longe e quando
ele deve se retirar. Então, vou dar um exemplo aqui. Mais de 3 anos atrás, eu tenho esse canal desde 2019. Tenho esse canal desde 2019. No ano de 2022, entraram em contato comigo por e-mail para firmar um negócio de divulgação de casa de apostas. Hoje, ser associado com casa de apostas não pega tão bem, há controvérsia. Mas naquela época, não havia nenhum escândalo, associação negativa, nada que pudesse desestimular alguém a pular fora de um negócio como esse. O que faria diferença entre pessoas que aceitaram e pessoas que recusaram seria sua própria perspectiva acerca desse produto. No meu caso em particular, eu nem respondi o e-mail. E não porque eu não precisava do dinheiro, porque o dinheiro não seria bom, seria super confortável. Eu ganharia mais dinheiro do que o que eu já ganhei com o canal até hoje, em poucos meses naquela época. Eu tinha acabado de sair do julgamento do Johnny Depp, então o canal estava em alta por uns bons meses, eu estava tendo visualizações muito significativas, né, dentro do que eu alcançava naquele período. Mas assim que eu olhei aquilo, eu sabia que era errado. Inclusive, até me recordei esses dias olhando o YouTube Studio que assim que o canal foi monetizado, eu fui na seleção de anúncios e eu bloqueei casa de apostas e bebida alcoólica. Se algum dia passar esse gênero de anúncio aqui no canal, é porque o YouTube retirou o poder de escolha que até esse momento nós criadores temos. Então, a base antecedente que você tem ou que você não tem vai influenciar a escolha que você vai fazer a seguir. Eu creio, tá? No meu entender e no meu coração, que a Cassie entrou nesse relacionamento porque viu o Sean como a vantagem que ele era e representava na época. Um homem bilionário, bem-sucedido, famoso, extremamente cercado de conexões e com um potencial gigantesco de fazê-la uma verdadeira estrela, até porque ela fez sucesso logo no seu primeiro álbum. Agora, o que eu acredito que ocorreu no decorrer da trajetória é que ela desenvolveu o vínculo traumático. Algumas pessoas comentaram aqui sobre síndrome de Estocolmo, só que não se encaixa em síndrome de Estocolmo, porque embora seja parecido com o vínculo traumático, a síndrome de Estocolmo, um dos principais critérios que acaba se materializando na maior parte das situações onde a síndrome de Estocolmo se manifesta, a ausência de um afeto pré-existente por parte da vítima é essencial, porque na síndrome de Estocolmo, para que ela se desenvolva, significa que alguém precisa manter outra pessoa em cativeiro, e essa pessoa sem opção, sem saída, sem qualquer meio ou recurso para reagir àquela situação, acaba desenvolvendo afeto e estabelecendo um laço, um vínculo com o seu algoz para, de alguma forma, melhorar as condições do seu pesadelo e, eventualmente, para alguns que ainda conseguem manter um grau de consciência, escapar daquela situação. A síndrome de Estocolmo é muito complexa e existem especificações variadas dependendo da situação e da gravidade do que ocorria lá dentro. Então, existem muitos elementos que não vão aparecer em todos os casos. A estrutura existente emocional do sujeito, da vítima, do vilão, promove muitas alterações em como essas reações vão ocorrer em meio a uma situação imprescindível como essa. No caso da ligação traumática ou do vínculo traumático, a principal base definitiva do que ele é e do que representa é quando há um relacionamento onde há humilhação constante, excesso de poder, violência psicológica e outros critérios correspondentes dependendo de cada caso. Então, essa conexão emocional, afetiva e fortemente estruturada entre a vítima e um agressor. Então, possivelmente, a Cassie entrou nisso, ela não achou que ia tão longe, ela não achou que ia ficar tão ruim, ela não achou que ele poderia explorá-la de tantas formas. E mediante essa exposição diária,
constante e extremamente adstringente, o seu emocional começou a ceder e ela desenvolveu uma afeição genuína pelo Sean. Esse quadro em particular se diferencia muito de outras pessoas que são vítimas da ligação traumática, porque a maior parte dos casos e a forma como eles ocorrem não se inicia com uma violência tão exponencial desde o princípio, como ocorreu entre o Didi e ela. As outras pessoas muitas vezes são conquistadas por um agressor ou uma agressora, que se mostram muito melhores e afáveis, amáveis, e então levam sua vítima para o topo do mundo. E assim que conquistam o coração da vítima, elas começam a mostrar suas garras. O que acontece na cabeça de muitas vítimas é que, como elas já conheceram o lado bom anteriormente, e aí é claro, para que uma pessoa se sujeite e permaneça a isso, significa que ela já está em uma situação de debilitação emocional, possivelmente repetindo um trauma. Muito possivelmente o fenômeno da compulsão à repetição, que é o sujeito entrar em uma situação onde ele está reencenando uma experiência anterior extremamente desagradável. Então, às vezes, são pessoas que saíram de famílias violentas, ou então ela foi exposta a uma violência muito intensa na escola, em um outro ambiente, onde não conseguia reagir, e agora ela novamente se vê em uma situação semelhante, porque na cabeça dela, na perspectiva inconsciente, o que acontece é tentar processar a experiência, manejar a experiência de forma a vítima assume o controle. Porém, isso não acontece, porque a vítima não tem recursos para isso, ela só quer. Mas você não consegue domar um monstro, você precisa fugir dele. Então, todos os casos que eu já atendi, casos que eu atendo, os relacionamentos não eram ruins desde o primeiro dia. As pessoas foram tirando a pele falsa aos pouquinhos. E então, quando a pessoa se viu, ela estava presa em um relacionamento extremamente conflituoso, controverso, e ela tinha muitos motivos para não sair dali. É uma questão lógica de análise do comportamento, inclusive. Toda experiência disfuncional traz algum ganho ou evita algum tipo de perda para a vítima. Os únicos casos em que esse construto não se aplica são vítimas de sequestro, porque estão em cativeiro, amarradas, algemadas e por aí vai. Ah, mas de repente a pessoa não saiu por causa dos filhos. Então, ela está evitando perder alguma coisa, ela teme perder a guarda dos filhos. Eu não estou entrando aqui no mérito, se isso é bom, se isso é ruim, se isso é mal. Eu não estou fazendo uma avaliação de caráter, eu estou dando uma exemplificação psicológica do que acontece internamente, do estímulo e da resposta. O erro de muitas pessoas é que elas veem alguns sinais antes de firmarem um compromisso que futuramente acaba sendo mais desafiador para romper, e elas passam por cima desses sinais, dessas faíscas, porque elas acreditam que são mais fortes do que o problema. E há um viés cognitivo chamado ilusão de controle, no qual muitas pessoas excedem uma série de limites porque acham que aquilo tudo ainda está debaixo da sua sincronia. E algumas pessoas só percebem que esse não é o caso quando perdem sua vida. Então, as mensagens dela de eu te amo, quero estar com você, quero passar tempo com você, faz muito sentido dentro do contexto de ligação traumática. Ou seja, 90% de tudo que ela vivia com ele era horrível, era horroroso, repulsivo, porém, chegou um ponto da vida dela em que tudo que ela tinha era o Sean. Então, talvez ele tinha 5 minutos por dia em que ele era bacana, às vezes um dia inteiro, que ele era carinhoso, que ele era gentil, que ele era legal. E essas migalhas são tão significativas para as vítimas que acabam sendo suficientes para reforçar esse comportamento persistente de se manter na condição, mesmo que ela seja degradante, humilhante e extremamente desumana. Todos esses momentos de afeto, de luz do Didi, possivelmente eram um estímulo reforçador que aumentavam, então, a probabilidade da Cassie se comportar da forma como ele queria, do jeito que ele queria, nos dias em que ele exigia que ela estivesse disposta a tudo, o que claramente ela fez, e
consentiu em muitos momentos, tentando agradá-lo. O fato dela se envolver com outras pessoas enquanto estava inserida no relacionamento com ele me leva à hipótese de talvez ser uma reação de contra-controle, no qual a pessoa quer reagir ao controle que ela percebe como excessivo, extremamente dilapidador sobre a vida dela. Então, ela exerce essa contra-resposta para mostrar que, de alguma forma, está inconformada ou aliviar as tensões internas conflitantes que sente sobre o que está vivendo. Porque no final do dia, a conta não fecha. O grau de dor é percebido como tão devastador que muitas pessoas notam que aquilo ali, de certa forma, é mais desgastante, drena mais o sujeito do que o faz feliz. Só que quando você está em uma prática por tanto tempo e você acaba reforçando e reforçando e reforçando sua própria postura, cronificando os seus movimentos nessa vida de baixo nível, que recomeçar parece mais difícil do que qualquer outra coisa. E não estou dizendo isso com uma perspectiva de tentar aliviar as questões erradas da parte dela. Eu já vou falar sobre isso. Eu estou dando aqui uma possível hipótese psicológica do que eu acho que pode ter acontecido na perspectiva dela. Porque, por incrível que pareça, quando nós estamos falando de uma exposição tão ativa, traumática, como o que ela viveu, tá? Os agentes ansiogênicos, estressores, traumatogênicos eram extrapoladores em um nível que, por mais agressivo que isso seja, o trauma te dá uma sensação de familiaridade. Então, o seu agressor também é familiar. Você o conhece e acredita que sabe do que ele é capaz. Então, e se eu encontrar uma situação terrível lá fora, uma condição pior ainda do que essa que estou agora? E isso descarrega uma série de medos que impedem muitos de abandonar o que mais lhe fazem sofrer. É um milagre a Casey não ter engravidado do Sean. Isso é muito, muito surpreendente na minha perspectiva, considerando que ele teve filhos com tantas mulheres diferentes. E na história da Cassie, as consequências aversivas que ela sentiu na pele precisaram se acumular por muito tempo para que, de alguma forma, ela desenvolvesse algum tipo de consciência que precisava escapar dessa relação. É improvável que ela encontre alguém tão horrível quanto ele. Ela, com certeza, experienciou um dos piores tipos de trauma relacional que existem. Só que um ponto particularmente essencial aqui é o quanto ela se arrepende, o quanto ela reconhece que os erros dele também estão acompanhados de muitos erros da parte dela, como, por exemplo, aliciar outras pessoas, se permitir e ser levada para tantos encontros com caras diferentes. O corpo cobra o seu preço. E no depoimento foi interessante que ela mencionou que se devolver os 10, os 20 milhões de dólares dele trouxessem a ela um restart, ou seja, remover tudo que ela passou, ela devolveria. Isso talvez indica que, em algum grau, ela reconhece que não foi uma vítima apenas dele, mas também uma vítima de si mesma, porque ela chegou onde chegou por escolhas erradas. Não significa que ela tem que ser julgada por isso pelo resto da vida. Se ela fosse minha paciente, em um momento do processo, porque isso depende muito do quão sensível a pessoa está, e para tratar cada condição, você precisa entender a janela de tolerância do paciente, mas com certeza em algum momento eu diria que se eu preciso entender agora como você se vê em relação às suas escolhas. Você se percebe como responsável pelos caminhos que conduziram essa jornada amarga? Do que é que você se arrepende? Verbalizar esse arrependimento e pedir esse perdão, inclusive para si mesmo, faz muita diferença no processo. E, inclusive, eu diria que entre as estratégias de trauma, o arrependimento está no top 5, é indispensável para qualquer tipo de transformação que o indivíduo almeja alcançar. Porque o que acontece depois é que você faz as pazes com as suas escolhas, aprendendo que o que você fez antes não deveria ter sido
feito, mas hoje você não faria de novo. E você transforma essa lição no aprendizado. Na terapia do esquema, existe uma habilidade que você treina o seu paciente para que ele desenvolva, que se chama distância reflexiva. É quando o sujeito consegue olhar para os seus pensamentos disfuncionais, seus padrões desadaptativos, seus comportamentos desorganizados, emoções incômodas e reconhecer a existência e que eles estão ali e não se permitir ser dominado por eles. Então, é quando eu consigo olhar para essas escolhas que eu fiz num pretérito, porém, hoje, aqui e agora, jamais faria de novo. E se houver alguma voz com o intuito de levantar acusação contra mim, eu vou conseguir olhar nos olhos dela e dizer: eu não aceito você, porque eu sei que eu errei e eu já deixei as águas levarem esses erros, porque não compactuo mais com eles. E precisa haver muita coragem para reconhecer, e eu acredito que ela tem muita coragem por estar emitindo o depoimento, porque apesar que ela está contando sua história, ela precisa dar detalhes que eu tenho certeza que ela não gostaria de citar, e enfrentar perguntas difíceis e uma exposição tão lasciva. Os jornalistas disseram que as mensagens de texto, o contato entre eles era tão picante que não dava para traduzir nem 10%, por conta dos jornais serem jornais de família. Então é muito significativo que a Casey exerceu essa postura vocal nesses últimos dias, ainda mais estando grávida. Eu suponho que foi muito cansativo, e até mesmo dependendo do quanto ela já conseguiu tratar em terapia para se desligar de todos os estímulos condicionados que foram vinculados no decorrer daqueles 11 anos de terror. Emitir muitas palavras e narrar muitos fatos pode ser extremamente angustiante, mais do que pode ser percebido por qualquer um que estiver analisando ela fisiologicamente. E apesar dela não ser uma vítima perfeita, de ser uma mulher que errou muito, que fez muitas escolhas erradas, que em alguns momentos foi cúmplice de atos inaceitáveis, ela está fazendo o que é certo agora, pelo menos até onde sabemos nesse momento. E o fato dela estar em um casamento, tentando se reconstruir e manter uma família, parece ser promissor. Acaba sendo mais do que o que muitas outras pessoas fazem. Eu nunca esqueço uma situação que eu fiquei muito decepcionado clinicamente quando eu me vi diante de uma pessoa que dizia que queria ajuda e que até chorava por isso, mas na hora de fazer a coisa certa, a pessoa não quis. Não porque não tinha condições, mas porque não queria abrir mão da própria dor, que já tinha se tornado um companheiro imprescindível para a sua jornada. Quando você está diante de um quadro como esse, não há nada que possa ser feito, porque essa é uma decisão que não cabe ao outro, cabe à própria pessoa que está vivendo essa fusão com o sofrimento. Às vezes, querer ajudar e até mesmo oferecer a melhor ajuda disponível no mercado, dar para alguém as melhores condições, a conta bancária mais robusta, a educação mais invejável, o ambiente de segurança mais restaurador, não substitui a capacidade autonômica de um indivíduo de olhar para si mesmo, para sua própria história e pronunciar em voz alta: eu quero fazer diferente. Porque, por incrível que pareça, nem todos que procuram ajuda querem ajuda de verdade. Uma parte da pessoa até busca alguma instrução, orientação, mas dependendo do que o sujeito achar que vai perder, ele vai chegar à conclusão que não vale a pena. E se isso significa permanecer na companhia do sofrimento perpetuamente, então pode parecer muito tolerável para alguns. Que eu recomendo hoje, aconselho para você que de repente se viu em certa semelhança com a Casey por identificação de escolhas erradas, decisões erradas, atitudes equivocadas que você tomou. Saiba que o poder do perdão é maior do que o ato, porque perdoar também é um ato. E às vezes, antes que as pessoas venham
nos perdoar ou nos pedir perdão, tudo que precisamos é começar a pedir perdão a nós mesmos por aquilo que você entende que jamais deveria ter exercido. E então, compartilhar agora uma visão atualizada sobre o que você pode fazer a seguir. Se você gostou desse episódio, se inscreva no canal, ative o sininho que é muito importante, confira se ele está selecionado para você receber todas as notificações, do contrário, o YouTube não vai levar até você todos os episódios que eu produzo aqui. Compartilhe esse vídeo, comenta, dá o seu like. E se você quiser, você pode me seguir, Gustavo N Psicanalista, lá no Instagram. Eu também tenho um canal de cortes, onde as análises são recortadas e postadas por lá. Além que eu também tenho um grupo no Telegram, onde eu faço postagens recorrentes, converso com os inscritos, faço enquetes, tenho uma interação muito exclusiva e colaborativa por lá. E se você quiser saber mais sobre mim, adquira meu livro Perfeito Estranho. Esse é um suspense multifocal com uma abordagem inédita. O livro é escrito em formato roteiro, diferente de qualquer coisa que você já viu, e ele conta uma história extraordinária sobre o rapaz Jack Wilbur, que mora em uma mansão sozinho em Nova York. E ele começa a desconfiar que um terrível serial killer está escondido em sua própria casa. À medida que sua investigação avança, ele começa a analisar todos os aspectos geracionais de sua vida. As heranças financeiras, as heranças psicológicas, as heranças genéticas. E então, ele descobre que está preso em uma terrível maldição hereditária. Há uma reviravolta inacreditável no capítulo 10 que vai te deixar de queixo caído. O desconhecido está na sua casa, na sua vida, mas fora do seu reconhecimento. O livro vai autografado, se você quiser, é enviado para qualquer lugar do Brasil e quase qualquer lugar do mundo. Você pode adquirir pelo meu site, entrar em contato comigo pelo Instagram ou pelo Telegram. A gente se vê no próximo caso e não se esqueça que aqui você sempre vai ter uma amiga. Até mais, pessoal! Se você gostou desse episódio, se inscreva no canal, ative o sininho que é muito importante, confira se ele está selecionado para você receber todas as notificações, do contrário, o YouTube não vai levar até você todos os episódios que eu produzo aqui. Compartilhe esse vídeo, comenta, dá o seu like, e se você